Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E no picote do recorte de hoje eu vou pedir uma coisa inusitada. Normalmente, vocês podem assistir um vídeo aleatório, depois outro e por aí vai. Mas dessa vez, só dessa vez, assiste esse seguido do próximo. Assiste os dois juntos. Porque um complementa o outro demais, que nós vamos falar dos triunviratos. E aí eu vou explicar para vocês o que é. Nesse primeiro vídeo eu falo do primeiro triunvirato. No segundo vídeo eu falo do segundo triunvirato, tá? Bom, lembra que eu falei para vocês que os militares estavam ganhando muito prestígio e eles começam a fazer parte da política em Roma. Com base nisso, aos poucos, vai surgindo um novo sistema de governo chamado triunvirato. Trium de três mesmo. Então, era um sistema de governo centralizado em três pessoas. O primeiro triunvirato vai ter a formação da seguinte forma: Júlio César, Pompeu e Crasso. Esses três vão ser o primeiro triunvirato. No caso, em um determinado momento, Pompeu e Júlio César ficaram sozinhos no governo, porque o Crasso vai morrer em batalha. E o Crasso vai morrer de uma forma muito idiota. Ele vai implantar uma estratégia de guerra que não fazia sentido algum, e isso vai custar a própria vida. Daí vai surgir um ditado popular que talvez vocês não conheçam, mas os pais de vocês e avós vão conhecer. Coloca aí nos comentários quem conhece ou não, que quando uma pessoa comete um erro muito absurdo, você fala que ela cometeu um erro crasso. E é por conta disso, por conta do erro que o Crasso cometeu lá, que custou a própria vida. Aí, viu? Cultura. Bom, o que vai acontecer? Como ficou Júlio César e Pompeu no governo, eles vão começar a disputar entre si quem ia mandar mais. E o Senado vai optar por apoiar o Júlio César para ele se tornar um ditador em Roma. E o Júlio César assume o governo ditatorial. A grande questão é que os patrícios do Senado achavam que o Júlio César ia governar beneficiando o seu grupo. Mas o Júlio César, ele pensava de uma forma geral. E ele começou a implantar medidas que beneficiavam os plebeus, como, por exemplo, autorizar os plebeus a terem como espólios de guerra propriedades de terra. E lembra que esse era um problemão lá atrás. Por conta disso, Júlio César vai ser assassinado. Sim, o Senado vai assassiná-lo, dando origem a um outro ditado popular, que é o famoso "Até tu, Brutus". E por que desse ditado popular? Brutus era um filho adotivo do Júlio César, e ele vai participar do assassinato do próprio pai. Daí surge o ditado popular "Até tu, Brutus". Assim acaba o primeiro triunvirato. Na próxima aula eu falo do segundo. Fechou? Tamo junto. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E no picote do recorte de hoje, já emendando no primeiro triunvirato, vamos falar do segundo, tá bom? Senado assassina Júlio César. Até tu, Brutus. Lembra da historinha que eu falei? Beleza. Agora ele se vê num problema. Por quê? Como Júlio César tinha uma grande admiração do povo, o medo do Senado era da população se revoltar contra os senadores. Então, para solucionar isso, eles tiveram uma ideia basicamente fantástica. Só que não. Eles chamam Caio Otávio, que era um sobrinho barra filho adotivo, assim como Brutus, de Júlio César, para assumir o governo. Só que eles não tinham a ideia de que o Caio Otávio não cogitava, em hipótese alguma, colocar o Senado junto dele. Então, assim que o Caio Otávio assume, ele vai chamar Marco Antônio e Lépido, formando assim o segundo triunvirato. Primeira medida do segundo triunvirato: perseguir e matar todo mundo que estava envolvido no assassinato do Júlio César, inclusive o Brutus. Bom, nesse governo, qual que é a questão interessante de nós guardarmos? Lépido cuida do Oriente, Caio Otávio cuida do Ocidente, Marco Antônio cuida do Norte da África. Qual que é o grande problema nisso? Lépido vai morrer no Oriente. Caio Otávio e Marco Antônio se aproximam muito a partir do momento que Marco Antônio se casa com a irmã de Caio Otávio, a Otaviana. Só que o Marco Antônio, o danadinho, ele se aproximou muito da faraó do Egito na época, porque o Egito não tinha um faraó, tinha a faraó, Cleópatra. E essa aproximação vai levá-lo a fugir para o Egito para viver junto com a Cleópatra. Aí, meu amigo, olha que bafafá danado, babado dos fortes. Caio Otávio estava enfrentando um grande problema em Roma
com falta de recursos, principalmente o trigo. E por destino, ou coincidência, vai saber, o Egito era um dos principais produtores de trigo da região do Mediterrâneo. Então, o Caio Otávio tem uma ideia. Vou invadir o Egito, vou pegar todo o trigo deles e todos os recursos, abastecer Roma e, de quebra, eu me vingo do Marco Antônio e da Cleópatra. Ele faz isso. Ele não consegue se vingar dos dois porque eles cometem suicídio antes de serem capturados por Caio Otávio. Mas Caio Otávio tem sucesso nessas batalhas. Quando ele volta para Roma, com todos aqueles recursos, a população romana olha para ele como uma divindade. E ele, divindade? Gostei disso. Caio Otávio, então, vai aproveitar para ser considerado mesmo um deus, o primeiro imperador romano. E aí é papo para a próxima aula que nós vamos falar sobre o Império Romano. Fechou? Então, tamo junto. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E agora sim, picote do recorte. Deixei um recadinho antes desse vídeo, falando um pouco sobre um projetinho de aulas completas. Vai lá e dá uma olhada, se inscreve lá no YouTube para acompanhar essas aulas completas, fechado? Bom, no último vídeo a gente falou sobre o segundo triunvirato e como Caio Otávio se tornou o primeiro imperador de Roma. E agora a gente vai falar nos próximos vídeos sobre o período imperial romano, que vai começar no ano 27 a.C. e ele vai até ali mais ou menos 476 depois de Cristo. Isso mesmo, tá? Começando com Caio Otávio, que agora não é mais chamado Caio Otávio, sim Caio Augusto. Augusto significa divino, venerável e é um título dos imperadores romanos. Caio Augusto, então, inaugura o período imperial romano. E ele vai ter, inicialmente, um período chamado Pax Romana, que é um período de paz romana, um período de certa estabilidade e prosperidade. Mas, a todo momento, essa paz, essa prosperidade vai ser ameaçada pela necessidade de recursos, pelo crescimento populacional em Roma, pela falta de infraestrutura que as cidades romanas tinham. E para resolver isso, o Caio Augusto vai trazer um dos temas mais conhecidos de Roma Antiga, que é uma estratégia política para você manipular a população e eles não perceberem o que está rolando. E eu estou falando da política do pão e circo. A política do pão e circo ficou conhecida assim porque o Império proporcionava várias atividades artísticas, entretenimento, peças de teatro, musicais, as batalhas dos gladiadores no Coliseu, para as pessoas se entreterem, se divertirem. E nesses momentos, nesses eventos artísticos, era distribuído para a população um pedaço de pão. Assim a população tinha barra, festa e pão. E dessa forma, ele ludibriava, ele criava uma cortina de fumaça onde a população não percebia os grandes problemas que Roma passava. Daí o porquê a política do pão e circo vai ser tão utilizada, como uma forma de você manipular a população e eles não perceberem os principais problemas que Roma passava. Entenderam? Bom, essa política do pão e circo, eu vou deixar uma pergunta aí para vocês e aí vocês comentam e vão falando aí o que vocês acham. Será que essa política do pão e circo é uma exclusividade da Roma Antiga? Ou hoje em dia ela também é utilizada, essa estratégia para manipulação? Fechado? Então fica o questionamento aí. Eu vou ficando por aqui e a gente se fala na próxima aula. Tamo junto. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui e no picote do recorte de hoje, continuando o nosso papo sobre o Império Romano. Agora a gente já vai encaminhando para a finalização de Roma Antiga, que foram alguns vídeos, né? Vamos falar da crise romana e o colapso do Império. Eu vou dividir essa parte em 2 vídeos, e aí depois vai ter um terceiro vídeo específico, assim como o da Grécia Antiga, falando sobre cultura e religião, tá bom? Quando a gente fala sobre colapso do Império Romano, o grande problema vai ser a solução encontrada para Roma para resolver a necessidade de recursos, que era a política expansionista, começou a ser o principal problema para o Império. Porque conforme Roma ia expandindo o seu território, chegou um momento que ficou praticamente impossível administrar e garantir a defesa de todos esses territórios. Essas fronteiras eram muito extensas. E por conta disso, o Império Romano
começa a passar por alguns problemas. Para tentar solucionar isso, eles vão abolir, extinguir a política expansionista. Mas isso vai gerar um problema ainda maior para Roma. Por um motivo muito simples. O Império Romano dependia dos recursos vindos do expansionismo. Se você para de expandir, você para de ter recursos. Um desses recursos, por exemplo, era a mão de obra escravizada, muito utilizada principalmente na agricultura em Roma. Então, quando você para de expandir, você começa a ter problemas com a ausência de mão de obra escravizada. Segundo ponto, os pagamentos dos soldados romanos também vinham das conquistas das guerras de expansionismo. Você parou de expandir, você para de pagar os soldados. E não tinha soldado que ia pagar e trabalhar de graça, meu amigo e minha amiga. Com isso, começa a ter uma debandada em massa dos soldados romanos. Menos soldados romanos, você tem menos pessoas para defender suas fronteiras. E isso vai deixar o território do Império Romano muito fragilizado e propício para a invasão de outros povos. E aí é a segunda parte da nossa aula sobre colapso do Império Romano. Fechado? Então eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E no picote do recorte de hoje, vamos para a parte 2 do papo sobre colapso do Império Romano. Lembrando que eu deixei um recadinho aqui sobre aulas completas no YouTube. Vai lá, gente, se inscreve, por favor, dá essa moral. E aí acompanha as aulas mais completas sobre os assuntos, tá bom? Falando agora sobre o colapso do Império Romano, na última aula eu falei sobre o fim da política expansionista e numa tentativa de conter esse grande problema de administração do Império, o imperador Teodósio, em 395 d.C., ele vai dividir o Império em duas partes. Vai ter o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Bizâncio, / Constantinopla, porque a cidade vai passar por essa troca de nomes, em um momento ela vai ser chamada de Bizâncio e depois Constantinopla, com o objetivo, né, de facilitar o domínio, porque um império desse gigantesco como era, é complicado administrar. Se você divide ao meio, facilita um pouco mais. E o principal objetivo dessa facilitação administrativa, vamos dizer assim, era conseguir conter uma ameaça crescente na época, que eram as invasões germânicas. Tinha uma região chamada Germânia, onde viviam diversas tribos. Os godos, visigodos, ostrogodos, saxões, e por aí vai. E esses povos começaram a adentrar no território romano, em um processo de invasões. Conforme essas invasões foram acontecendo, o Império Romano, principalmente do Ocidente, começa a colapsar ainda mais rapidamente. E esse processo vai culminar em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente vai ser tão marcante que vai determinar o fim da Antiguidade, período que nós estudamos até agora, e o início da Idade Média, que é o período que nós vamos estudar logo em seguida. Ok? Então marquem bem isso. Tentativa de conter a crise administrativa. Divide no meio o império. Outro motivo para essa divisão, conseguir conter as invasões germânicas. Não dá certo, o Império Romano do Ocidente cai. Tudo bem? Vai ter uma aula específica que tem dois temas que eu não falei agora e eu vou falar nessa aula. Sobre o cristianismo em Roma, que é algo importantíssimo para nós falarmos, tá bom? E depois eu vou falar também um pouco sobre as contribuições culturais romanas. Mas nesse vídeo eu paro aqui na decadência do Império Romano, tá bom? Então é isso. Tamo junto. Você já se perguntou como uma religião que começou do outro lado do Oceano Atlântico se tornou a principal crença no continente americano? Vem comigo que eu vou te explicar. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E no picote do recorte de hoje vamos finalizar o assunto sobre Império Romano do Ocidente, falando sobre cristianismo e contribuições culturais do Império Romano para as civilizações que vieram posteriores a ela. Beleza?
Depois eu vou juntar todos esses vídeos sobre Roma, fazer um vídeo único, assim como eu fiz da pré-história. Vai lá e dá uma olhada, ficou bem legal. Tem gameplay do jogo Ark, para vocês visualizarem um pouco sobre periodização da história. Ficou bem bacana, vai lá e vê. Tudo bem? Falando sobre cristianismo em Roma, é interessante como o cristianismo ele passa da religião da plebe, dos mais pobres, de uma crença perseguida, onde os cristãos eram presos, torturados e até utilizados no Coliseu para o entretenimento da população, sendo colocados contra animais selvagens, enfim. Sai dessa posição para a religião oficial do Império Romano. E tudo isso começa com Constantino. Quando Constantino, em 330 d.C., se tornou imperador, ele vai se converter ao cristianismo e depois, em 313 d.C., ele vai assinar o Édito de Milão. É como se fosse uma lei. E esse Édito de Milão liberava o culto cristão no Império Romano. Então, primeiro vai ter uma liberdade religiosa. 313 d.C. Posterior a Constantino, Teodósio, que foi o imperador seguinte, aí sim, ele vai decretar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E isso, gente, serve para responder a pergunta que eu deixei no começo do vídeo. Hoje, o cristianismo está tão presente no mundo porque o maior império da antiguidade, próximo do seu fim, transformou o cristianismo como a sua religião oficial. E isso fez com que o cristianismo se propagasse de uma forma bem ampla. Por isso que vai chegar até nós hoje em dia. Beleza? Agora falando sobre as contribuições do Império Romano, assim como na questão religiosa que eu falei do cristianismo, tem outras grandes contribuições. Na arquitetura, principalmente, a ideia de aquedutos, a ideia de construções com diversas colunas, os afrescos era algo muito presente na Roma Antiga e foi incorporado na arte, principalmente no Renascimento, mas durante a Idade Média também. Por isso nós temos um patrimônio histórico muito, muito grande nos territórios do Império Romano. E assim a gente finaliza esse conteúdo. Fechado? Você já pensou por que o Império Romano do Ocidente caiu e depois o Império Romano do Oriente, que a gente falou pouquíssimo, se manteve por mais de 1000 anos? Vem comigo que eu te explico. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E no picote do recorte de hoje, como havia prometido, vamos falar sobre o Império Romano do Oriente agora. Para a gente entender como é que pode uma parte do Império cair e a outra durar por mais 1000 anos. Agora a gente vai entender. Depois eu vou juntar todos esses vídeos em um único, assim como eu fiz sobre pré-história. Se você não viu, vai lá dar uma olhadinha, dá aquele like, compartilha, sininho, tudo aquilo que os youtubers falam. Eu não sou youtuber, eu tô me acostumando agora com essa ideia. Mas como professor, a gente vai conversando. Fechado? Império Romano do Oriente. Qual é a principal característica que diferencia o Império Romano do Oriente do Ocidente? Enquanto o Ocidente estava completamente dependente da política expansionista, o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, já começava a desenvolver uma intensa atividade comercial, onde o expansionismo não era mais a principal atividade econômica do Império Romano do Oriente, e sim o comércio. Daí o segredo, porque ele vai durar por tanto tempo a mais que a parcela ocidental, as atividades comerciais. Na questão política vai ter uma concentração na mão dos imperadores. O que mais se destaca durante o Império Bizantino vai ser Justiniano, por conta da implantação do Código Justiniano, onde ele vai compilar todas as leis romanas, unificá-las e dividi-las em 3 grandes códigos, vamos dizer assim. Com isso, o Império Romano do Oriente ele vai ter uma estrutura sólida política e uma atividade econômica bem estruturada, o que vai possibilitar ele permanecer por mais 1000 anos aí sem ser dissolvido como o Império Romano do Ocidente. Uma outra característica que diferencia o Oriente do Ocidente é a prática religiosa. Depois de um evento chamado Cisma do Oriente, a Igreja Católica Romana, com sede em Roma, Ocidente, vai se dividir da Igreja Católica Ortodoxa, que vai ser a Igreja do Império Romano do Oriente.
Dentre as grandes diferenças, a principal era a questão iconoclasta, onde a Igreja Católica Ortodoxa ela não tinha a prática de construção e utilização de imagens de santos. Tá? Então a gente vai ter essa diferenciação entre os dois. Bom, assim a gente fecha o nosso conteúdo sobre o Império Romano. Mais para frente eu volto a falar do Império Romano do Oriente, quando a gente falar do expansionismo islâmico. Fechou? Então tamo junto. Valeu!